Boa tarde, pessoal. Hoje mais uma aula do nosso projeto de extensão, proposta de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. Nós vamos falar um pouco hoje daquela nossa série de modelo de gestão eficiente aos pequenos e médios empresários. Nós vamos pela 14ª aula hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a margem de contribuição. E devido à sua importância, vamos dar mais exemplos hoje da margem de contribuição. Então, o conceito de margem de contribuição. Margem de contribuição é aquilo que indica para o empresário quanto sobra das vendas para que a empresa possa pagar as suas despesas fixas, custos fixos e gerar lucro. Então, a gente tem preço de venda menos os custos variáveis, menos despesas variáveis, aí nós vamos ter igual a margem de contribuição. Então, aqui a gente tem um esquema onde temos o preço de venda, a margem de contribuição unitária, esse exemplo aqui. Então, nós temos o preço de venda, nós temos o custo variável, nós temos as despesas variáveis, igual à margem de contribuição. A margem de contribuição, ela contribui para o pagamento dos custos fixos da empresa. Tem a finalidade de calcular se o preço de venda é o suficiente para pagar o custo variável, pagar o custo fixo e ainda gerar o lucro. Então, essa base, essa margem, é um parâmetro muito importante para o gestor da empresa. Então, o gestor tem que ficar muito ciente qual é a margem de contribuição dos seus produtos, principalmente aqueles produtos que vendem mais, os carros-chefe da empresa. Se é preciso comprar e produzir, o que é vendido e ainda ao pagar algumas despesas, só ocorrem quando se vende, como é no caso dos impostos, vendas, comissão de vendas, vendedores. Quanto sobra para a empresa pagar despesas fixas e lucros fixos? Essa é a soma que consideramos como sendo a margem de contribuição. Então, essa sobra, né, sempre eu coloco um exemplo assim. A margem de contribuição é como se cada produto vendido, se tirasse uma partezinha e colocasse lá no recipiente. Vamos supor, a margem de contribuição, vamos chegar num valor aqui, vou dar esse exemplo de maneira mais específica. Mas aqui na frente nós vamos ter um valor, eu falo melhor sobre isso, dando por exemplo. Então, aqui a gente tem a margem de contribuição, valores de vendas, menos os custos variáveis, mais os custos variáveis estão juntos também com as despesas variáveis. Nesse caso, a gente chama de gastos variáveis. Então, valor total das vendas, aqui já é uma margem de contribuição total do mês, do período. Valor do faturamento, menos o total das despesas variáveis, menos o total dos custos variáveis, aí você vai ter uma margem de contribuição total. Então, veja a importância disso. Quanto o valor da margem de contribuição total do período for superior ao valor dos custos fixos e despesas fixas, a empresa está gerando lucro. Quando for inferior, o resultado será entendido como prejuízo. Então, a margem de contribuição total da empresa representa também a margem média, pois considera tudo que é vendido. Então, veja que interessante aqui. E a gente tem um exemplo numérico para a gente falar, dar continuidade naquele exemplo que eu dei início. O conceito da margem de contribuição, nós temos aqui o preço de venda, que já é unitário. O preço de venda, R$ 22,50. As despesas variáveis, R$ 2,36. Custo variável, 15. E aí nós vamos ter uma margem de contribuição de 5,14. Como que foi feito isso? 22,50 menos 2,36 menos 15. Me restou 5,14. Então, conforme eu estava dizendo para vocês, para a gente entender bem a margem de contribuição nessa aula, a cada R$ 22,50 vendido, a cada produto vendido, eu vou pegar uma parte que representa 5,14 e vou pôr lá no recipiente, separado.
Eu vou fazer isso ao longo do mês. Lá no final do mês, eu vou pegar o somatório da margem de contribuição, eu vou ter que pagar o todo, vou ter que pagar os custos fixos, né, os gastos fixos, que são os custos fixos mais as despesas fixas, e eu vou ter que gerar algum lucro. Então, esse 5,14, ele representa 22,8% do preço de venda. Isso é algo, assim, importante dentro da empresa. Essa variável é de extrema importância dentro da empresa. Como que eu posso chegar nessa variável? Onde que eu posso ter essa variável? Estou explicando para que serve, qual é a relevância dessa variável dentro da empresa. É saber até que momento, né, a minha empresa precisa trabalhar para pagar os meus gastos fixos. E a partir daí, né, a partir daí nós vamos ter o primeiro centavo de lucro. Então, a margem de contribuição, ela representa, né, aqui tem uma definição importante, a margem que não contribui, ou seja, quando ela é negativa ou nula, pode ser aceitável a uma empresa quando estiver relacionada em alguma estratégia promocional de vendas, isto é, com o total conhecimento dos seus gestores, mas ainda assim, devem... Só um minutinho, por favor. Eu tenho que voltar aqui. Isso, voltando. A margem que não contribui, ou seja, que é negativa ou nula, ela pode ser aceitável em uma empresa quando estiver relacionada com a estratégia promocional de vendas, isto é, com total conhecimento dos seus gestores, mas assim deve-se avaliar se as vendas ou os produtos, agregados ou não à promoção, apresentam margens que compensem a margem de contribuição negativa. Então, veja, a margem de contribuição, ela é uma margem muito importante de gestão dentro da empresa. Ela é parâmetro para muitas coisas. Então, a margem de contribuição, ela serve para que eu possa ficar atento a como que a minha empresa está caminhando para a lucratividade ou para o prejuízo. Aqui eu tenho mais um exemplo. Produto L, produto M, produto N. Produto L, que tem custo variável de 700, tem um custo indireto variável de 80, tem um custo variável total de 780, que é o somatório dos dois, tem um preço de venda de 1.550, então eu tenho uma margem de contribuição de 770. Ou seja, os 780, né, na verdade, seria 1.550 menos 780, porque eu tenho 770. 2.000, que é o preço de venda, menos os variáveis, que é os 1.100, que tem 900. 1.700, que é o preço de venda, menos 840, eu vou ter 860. Então, cada unidade de L contribui com 770 aqui, ó. Não podemos dizer que isso seja lucro, já que faltam os custos fixos. Trata-se de uma margem de contribuição unitária para que, multiplicada pela quantidade vendida e somada aos demais, perfaça a margem de contribuição total. Então, a margem de contribuição, ela serve para pagar os custos fixos mais o lucro desejado. A margem de contribuição é um parâmetro muito importante dentro da empresa. Do montante denominado, a margem de contribuição total, deduzindo aos custos fixos, chegamos ao resultado, que pode, então, ser lucro da empresa ou prejuízo. Né? Então, assim, é importante termos a margem de contribuição da empresa. Ao verificar o quadro acima, que é aquele quadro que eu já falei para vocês, né, que tem produto L, produto M, produto N, vou falar de novo do produto L. 700 de custo variável, 80 de custo indireto, de custo direto variável, 700, custo indireto variável, 80, total dos custos variáveis, 780.
preço de venda 1.550 menos 780, eu tenho uma margem de contribuição de 770. Então, ao verificar o produto L, eu observei que ele está contribuindo 770 por unidade para a empresa. E o M, seguindo pelo N, finalmente, pelo L, cada unidade de M prova o fato de uma sobra de 1.000, de 900, diferença entre a receita e o custo variável. Se existe um produto que deve ter uma venda incentivada, é o M, porque tem a maior margem de contribuição. Então, vamos lá. Olha o M aqui. Ó. O M ele tem a maior margem de contribuição, então ele contribui mais fortemente para pagar os custos fixos. Eu tenho preço de vendas de 2.000, eu tenho o total dos custos variáveis de 1.100, 2.000 menos 1.100, e sobra 900 de margem de contribuição para pagar os custos fixos, mais o lucro desejado. Então, a margem de contribuição está aqui, no nosso exemplo, né? A margem de contribuição do produto L, que é 770, a margem de contribuição do produto M, que é 900, a margem de contribuição do produto N, que é 860. Aí eu tenho uma quantidade vendida, né? No caso aqui, faço vezes 770, vezes 2.000, 1.540.000. Então, a margem de contribuição total, os três produtos, somado 1.540.000, 2.340.000, 2.150.000, tem 6.030.000. Tem 6.030.000 de margem de contribuição dos três produtos. Né? Então, aqui vai se demonstrar o resultado. Né? Aí eu tenho as vendas de produto do produto N, ou melhor, do produto L, do produto M, produto N. Somado a todas as vendas, eu tenho 12.550. Os custos variáveis, somado, eu tenho 6.520. 6.520. Somado a margem de contribuição, eu tenho 6.030.000. Os custos fixos somados, 2.455.000. Eu tenho um resultado, né, um lucro de 3.575.000. Nesta forma, não existe lucro por produto, mas sim uma margem de contribuição, já que, de fato, não pertence a este ou aquele produto, e sim ao global, ao total. Então, nesse caso, é uma empresa que tem três produtos, né? O L, o M e o N, e tem as suas variáveis dos custos, preço de vendas. Nós chegamos no resultado, conforme foi passado para vocês. E aí a gente começa a encerrar, né, a nossa aula de hoje. Tendo os conhecimentos necessários para entender o que é margem de contribuição e como usá-las, certamente sua administração e decisões proporcionarão à empresa melhores condições de competitividade. Com isso, poderão ser obtidos resultados mais eficazes nas negociações. Então, veja, a margem de contribuição é imprescindível dentro da empresa. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula.